Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast no formato de Stream Live. Você inicialmente vai estar acompanhando esse conteúdo no Telegram, no grupo fechado, mas que também é aberto, você pode entrar gratuitamente. E após este conteúdo que vai ser online, ao vivo, você vai poder participar comigo, tendo suas dúvidas, suas perguntas, se assim for. Em seguida, eu vou postar esse conteúdo no YouTube e também nas plataformas de podcast. Portanto, quem vai ter acesso inicialmente a esse conteúdo? O pessoal que me acompanha primeiro no Telegram. Apenas aqui é um experimento, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas essa semana resolvi fazer dessa forma, vai ter uma interação maior de vocês comigo aqui no canal e também eu vou utilizar elementos gráficos aqui, então vai ficar algo bem interessante, imagino eu. Então vamos compartilhar aqui nossa tela e iniciar a nossa gravação. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Como não tem edição, então isso é absolutamente normal, né? Na edição, nada disso que eu estou fazendo agora aparece. Bem, imagino que a minha imagem está aparecendo para você, certo? Fiz alguns testes, então imagino que está aparecendo. Se ou não estiver aparecendo o compartilhamento da tela e também a minha pessoa, vocês me avisem aí, tá certo? Avisem notificando aí com a mãozinha no Telegram. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre Paulo, o plantador de igrejas. Inicialmente, só para você entender, sempre no chat de voz convido uma pessoa para que possa participar comigo. Tentei fazer contato com pessoas que têm a experiência de plantação de igreja, ou seja, não são pastores de cidades grandes, mas pastores geralmente do interior que fundaram igrejas, começaram em comunidades, ou seja, partiu lá do nada. Algo talvez um pouco parecido com a situação que vamos tratar hoje do apóstolo Paulo. Como não teve pessoas que conseguiam encaixar a agenda para participar conosco neste sábado, resolvi fazer então esse formato diferente, tá certo? Então por isso que essa semana foi algo diferente, uma experiência atípico, mas talvez algo interessante para que a gente possa eventualmente implementar no futuro. Bem, a lição de hoje, que faz sobre Paulo, plantador de igrejas, não tem como falar de Paulo sem mencionar as características que o mesmo possuía, quanto à necessidade que ele se autocolocava de anunciar o evangelho. Ele não via o anúncio do evangelho apenas como uma simples opção. Ele entendia que isso era uma obrigação imposta a ele. Ai dele se ele não anunciasse a a obra e a mensagem de Jesus para o povo, para a humanidade, para o que hoje é a igreja, inclusive, né. Então o textual diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento". Um dos pontos principais que a gente vai tratar aqui nessa lição é que, por mais que a gente dê ênfase à pessoa de Paulo, Paulo não faz a obra sozinho, outras pessoas contribuem com Paulo, além de Paulo, Apolo e outras pessoas que contribuíram para a comunicação e expansão do reino, existe a pessoa principal em todo esse processo, que é o próprio Deus. Ele capacitou estes homens, ele instruiu estes homens, ele enviou estes homens, ele trabalhou nestes homens e por eles também operou, ou seja, chegou na vida dessas pessoas, das comunidades. Então, Deus é quem dá o crescimento. E Paulo, ele identificou isso desde o início. Ele não considerava-se alguém que tinha o poder ou a autoridade que não vinha de Deus. Ele sempre entendia que tudo aquilo que ele conseguia fazer, que ele estava fazendo, é porque Deus estava concedendo as forças, as possibilidades para ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para a gente não cair num risco de caminharmos em pensar que existem supercrentes. A gente vai falando sobre o apóstolo Paulo, a gente fica empolgado assim, mas Paulo era tudo isso? Relativamente ele era. Mas Paulo só fazia isso porque Deus estava com ele. Então, sem Deus, Paulo nada seria. A verdade prática diz assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fato motivacional para plantar igrejas. E, e essa verdade que o comentarista, o pastor Linné Cabral, apresenta, deriva-se, obviamente, consequentemente, da experiência que Paulo teve. A gente vai apresentar aqui alguns mapas, alguns gráficos das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E alguém pode pensar, foi só o apóstolo Paulo que fez tudo isso? Ah, foi as viagens dele, foi a contribuição dele, mas Paulo não tinha nem sequer, inclusive, né, esse
aparato tecnológico que nós temos hoje, ou seja, pessoas do Brasil inteiro estão me assistindo agora online, alguns vão me assistir posteriormente em outras plataformas, formato de vídeo e também de podcast. Ou seja, eu consigo ter uma abrangência global para quem tem acesso à internet, quem tem um dispositivo. No tempo do apóstolo Paulo ele não tinha, ele passava fisicamente num lugar e depois ele já não estava mais lá. Alguém continuava a obra de Paulo de alguma forma. As pessoas que eram evangelizadas por ele, que inclusive a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso na próxima lição bíblica, tá certo? Então, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Essa é uma verdade que é apresentada, não é uma verdade absoluta. O que quer dizer com isso? Não é o único ponto ou o único fator motivacional, mas ele está dizendo que é o fator mais poderoso. Na percepção dele, alguém pode eventualmente discordar, mas obviamente é uma afirmação muito válida. Isso a gente não pode negar. As leituras diárias, a gente não vai fazer menção a todas elas, eu vou focar inclusive aqui, nem sequer é muito costume, mas o próprio texto base, ele nos dá algumas informações muito interessantes, principalmente em 1 Coríntios capítulo 3 do versículo 6 ao 9. E aqui eu vou me deter um pouco também e a gente refletir a respeito disso. Inclusive, lição passada, a gente discutiu aqui no chat de voz, inclusive com o pastor Evandro Carlos, e também na aula do YouTube, eu apresentei, a questão que se colocou sobre Apolo não ter sido uma pessoa que experimentou o poder do Espírito Santo, né. Na lição bíblica tem isso aqui, eu fiz uma ressalva quanto a esse quesito. Alguns irmãos inclusive deram feedback lá no YouTube, falando que, de certa forma, concordava com o raciocínio, né, que eu apresentei. Mas a gente entende que Apolo, por mais que ele não tenha sido até então, pelo menos na lição bíblica e nem na Bíblia, não dá para conseguir concluir que ele foi batizado pelo Espírito em nenhum momento, inclusive, né, o pastor Evandro Carlos comentou isso, foi interessante. Não existe registros posteriores a ele ser informado sobre a manifestação que ele recebeu o Espírito Santo por meio do batismo. Lógico que ele recebeu o Espírito Santo quando aceitou a Cristo. Isso aí é unanimidade, pelo menos dentro do ambiente, eh, protestante, né, não tem acho que divisão quanto a isso. Mas, quanto ao batismo no Espírito, a gente entende que Apolo, uma parte do período pelo menos, ele não tinha sido batizado, mas era um pregador muito eloquente, muito sábio e poderoso em suas palavras, em sua forma de pregar, e muitas pessoas chegaram a Cristo por meio da pregação dele. E é isso que o apóstolo Paulo menciona aqui em 1 Coríntios capítulo 3, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, quem colocou as sementes, em geral, em grande parte dessas cidades, essas comunidades, foi o apóstolo Paulo. Mas ele mesmo entende que a pregação da mensagem, ou seja, a plantação da igreja, é uma semente. Olha, até o texto da lição remete muito a esse primeiro versículo aqui. Ele apenas plantou. Apenas não, né, é muita coisa, principalmente, se a gente for pensar, em um ambiente que era hostil a qualquer tipo de religião. Ainda mais uma religião que estava surgindo, né, e quando ele fala religião aqui, é a perspectiva de a ligação do homem para com Deus, né. Poderiam ser diversas religiões, mas uma que surgiu, né, ou alguns também chamam de seita, que é do cristianismo, que até então nem sequer tinha esse nome, poderia ser um divisor de águas, inclusive de ter rebeldia, elementos políticos, então as pessoas não enxergavam a liderança, as pessoas, digamos, de grande importância, não enxergavam isso de bons olhos, porque poderia criar o quê? Dificuldades quanto à condução do povo, quanto à condução do dia a dia. Então, existia essa hostilidade natural à pregação do evangelho. Mas o apóstolo Paulo chegava nesses ambientes e ele, com a sabedoria, com a instrução que ele tinha, ele procurava inclusive as sinagogas, porque era um ambiente que, como ele judeu, ele tinha abertura para ter espaço de expor alguma coisa lá. Ele chegava lá, sabiamente, ele fazia a ponte das verdades que contidas no Antigo Testamento, que permanecem, obviamente, e fazia o link para a pessoa de Cristo, o Novo Testamento, e falava de Jesus. Então, ele começou esse processo nas sinagogas, nas ruas, ele plantando essas igrejas. E depois outras pessoas ficavam no encargo, né, na atribuição de continuar tocando aquela obra, de pastorear aquele rebanho recém-formado. Então, uma das pessoas que teve esse papel importante foi o próprio Apolo, que inclusive diz o texto aqui que Paulo, ele plantou,
e Apolo regou, ou seja, cada um deu a sua contribuição e Deus deu o crescimento. Ou seja, não adianta nada alguém plantar, não adianta nada alguém regar, se não houver o crescimento, ou seja, aquilo que não era nada, ou apenas uma simples semente, ela poder florescer, inclusive dar fruto. Isso só ocorreu porque foi Deus que deu o crescimento. Então, a gente tem que compreender que o processo de plantação de igreja é um processo que tem que ser trabalhado, estudado, refletido, dentro das comunidades, dentro das igrejas. Mas não adianta nada disso se não houver a dependência de Deus, daquela comunidade, daquelas pessoas. Por que eu falo a dependência ou a busca por Deus? Porque Deus tem total interesse que o evangelho vá se expandir. Isso não tenha dúvida. É absolutamente claro nas escrituras que o evangelho vá se expandir. Mas Deus, ele criou parâmetros, criou critérios para anunciar. Tem que se pregar a mensagem autêntica do evangelho. Tem que chegar falando de Jesus. Ele que nasceu, morreu e ressuscitou. A mensagem é simples. Inclusive, falamos também em lições já anteriores, dando exemplos de grandes pregadores, inclusive mencionamos também o exemplo do Billy Graham, pastor Billy Graham. E o Billy Graham, ele, se você chegou a ter a oportunidade, alguns dos irmãos aqui, de acompanhar uma pregação dele mesmo. A pregação dele era simples, era a pregação do evangelho convencional. A gente não consegue perceber nenhum tipo de aparato teológico mais sofisticado. Ele até tinha conhecimento, mas ele, para pregar a mensagem central do evangelho, ele não precisa desse aparato. Ele não precisa desses termos mais sofisticados. Ele precisava só comunicar a mensagem do evangelho pura e simplesmente. Aí o processo de caminhada, de desenvolvimento, de crescimento de Deus e inclusive de entender mais todo esse ambiente teológico, né, que é saudável, lógico, isso aí se dá em um momento posterior, mas o importante é a pessoa ter ciência da verdade do evangelho. Então, esse versículo 6 aqui nos dá muita coisa, né, muito material, a gente poderia gastar um pouco mais de tempo aqui, mas a gente tem que tocar o restante da nossa aula. Diz o versículo 7. Daqui a pouco, pessoal, abre um espaço para eventualmente alguém fazer sua intervenção aqui, certo? Só lembrando que quem vai participar aqui vai ter sua voz, vamos dizer, ouvida aí no YouTube, certo? Então alguém pode talvez não querer ter ou no podcast sua, a informação, digamos, né, a sua participação, então você já sabe, não vai querer participar por causa disso então. Mas se não tiver nenhum problema, fique à vontade. Diz aqui o versículo 7: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, o apóstolo Paulo percebe que ele que plantou e tem um papel importante. Ele tá não tem importância quando se compara com o agir de Deus, a obra de Deus. Mas o plantar que Paulo fez é importante. O regar que Apolo fez, que contribuiu com a continuidade da comunicação das verdades do evangelho, o acompanhamento do povo, isso também é importante. Mas isso nada e essas pessoas nada são, se não houver Deus concedendo e alimentando este crescimento. E é interessante notar que a plantação de Paulo não é iniciativa dele pura simplesmente humana, é Deus agindo em Paulo para plantar. Depois, Deus age em Apolo, em outras pessoas. Aqui o relato fala de Paulo e Apolo, mas a gente poderia colocar assim inúmeras outras pessoas de outras comunidades que nem sequer foram mencionadas na Bíblia. Então, e contribuíram nesse sentido. E Deus trabalhou na vida de cada um deles, e eles contribuíram para este crescimento. E é Deus, né, que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, ele fala que não tem, assim, essa grande relevância ou importância inicialmente, quando compara com o agir de Deus, mas ele entende sim que isso é um trabalho desenvolvido e que há uma recompensa. Um galardão nada mais é do que seria o quê? Uma recompensa. E é uma recompensa não em vida, não em terra, é uma recompensa posterior, é uma recompensa no tribunal de Cristo, em que vamos ter as nossas obras provadas no fogo e vai se identificar, ou seja, além da pessoa chegar no céu, ainda vai ter recompensas. Como funciona isso de forma muito clara?
aí é toda uma discussão teológica e talvez a gente vai chegar à conclusão que isso não é muito claro, tá certo? Mas a gente não vai entrar nessa discussão escatológica agora. Versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu quero me deter aqui na parte A do versículo, daqui a pouco abro espaço para os irmãos. Nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, a maioria que está me acompanhando aqui, vai assistir essa aula posteriormente, vai ouvir o podcast posteriormente, são basicamente professores de escola bíblica dominical, ou seja, são cooperadores nesta grande obra. Provavelmente a boa parte dos seus alunos, se não for a totalidade, já são crentes, né? Algumas exceções, algumas comunidades juntam salas únicas, né? E acaba que tem um convidado, tem uma pessoa não crente e ele participa lá, não tem nem como sequer dividir, então todo mundo tem acesso àquele, digamos, material, aquele estudo. Mas, em geral, a maioria das pessoas que vão lhe acompanhar, que estão me acompanhando inclusive também, são já crentes. Ou seja, elas foram evangelizadas, elas foram frutos de uma plantação anterior. E agora nós estamos fazendo o quê? O trabalho de regar. Todos nós somos, de certa forma, regadores dentro desse grande processo de formação de pessoas, ou pelo menos a tentativa de formação de pessoas, para que conheçam mais sobre as escrituras, para que conheçam mais sobre Deus e, obviamente, sejam pessoas melhores para a igreja, para a sociedade e, obviamente, sejam crentes fervorosos, crentes sinceros em Cristo, né? Ou seja, não seja apenas da boca para fora, mas que tenha atuação prática. Então isso é muito importante. Aí também temos o texto bíblico em Atos, capítulo 13, né, que fala sobre que a igreja estava em Antioquia e de lá tinha algumas pessoas importantes, profetas e doutores, né? Aqui Barnabé, Simeão, Lúcio, Cirineu, Manaém, todos esses aqui, e Saulo inclusive, né? eh, que eram pessoas de destaque dentro do ambiente da igreja, ou seja, existia uma igreja consolidada, né? E servindo eles, diz o texto bíblico, né, 13, versículo 2, ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Que é outra verdade muito importante. O trabalho é um trabalho de parceria, é um trabalho de parceria. Paulo com Barnabé foram escolhidos dentro de um grupo seleto de pessoas já, que estavam em destaque dentro da igreja. E aí também tu aprende mais outra coisa. Todo mundo, todo crente, ele deve ser um missionário. Todo crente, ele deve fazer missões. A questão é, de que forma essa missão e qual a amplitude, o alcance dessa obra missionária. Quer dizer que os demais não fizeram a obra missionária? Muito provavelmente fizeram também, só que não tiveram o alcance de Paulo e Barnabé, e depois, posteriormente, apenas de Paulo. Então, a gente tem que entender que cada um faz aquilo que está ao alcance dele, inclusive dentro do chamado que Deus o possibilitou, né, a executar e a fazer. Mas são pessoas que algumas são mencionadas nas escrituras, a gente faz menção a elas, outras nem sequer foram mencionadas. E tem um papel muito importante para a expansão do reino, que é uma outra verdade que a gente tem que tentar apresentar para os nossos alunos. Por que eu digo isso? A gente sofre um processo que as pessoas querem ter muitas vezes visibilidade, por causa exatamente das redes sociais, por causa, inclusive, de um próprio canal como esse, que está me acompanhando aqui, de alguma forma eu estou tendo algum destaque, eu estou aparecendo mais. Isso quer dizer que eu sou melhor? Não, não quer dizer nada disso, só quer dizer que eu estou fazendo esse papel aqui. Outras pessoas contribuem de uma forma um pouco diferente, inclusive pode até ter um aspecto de impacto para a sociedade até melhor, até maior. A questão não é essa. A questão é que cada um faz aquilo que está ao alcance. Mas alguns, eles podem ser desestimulados a executarem algo, às vezes acontece isso dentro das organizações, dentro das empresas, dentro das famílias, inclusive, quando não há um reconhecimento. E esse reconhecimento, muitas vezes, é um registro, é um agradecimento. Aqui na escritura temos nomes de algumas pessoas, ficaram registradas para a história, outras pessoas não foram registradas. E essas pessoas não fizeram nada? Fizeram. Só que o propósito não era fazer o registro de cada pessoa, né, não é uma ata isso aqui.
é apenas a menção de alguns indivíduos que tiveram ênfase, que tiveram destaque. E muitas outras pessoas, os anônimos, contribuíram para essa expansão do reino, tá certo? Então, alguns de vocês podem ser, parte desses anônimos, ou talvez nem seja, na sua comunidade você é conhecido, mas os seus alunos, eles podem se considerar esses anônimos. Então a gente tem que pensar que a expansão do reino indifere do reconhecimento de um pastor, de uma liderança, dizer que a pessoa fez um bom trabalho, que a pessoa está evangelizando no domingo à tarde, no domingo pela manhã, sei lá, no sábado à noite, pouco importa. O importante é a pessoa fazer a obra. Tá certo? O reconhecimento pode eventualmente acontecer e pode nunca acontecer, mas o principal reconhecimento, o principal registro, nós como crentes sabemos que está sendo feito. Está sendo feito no, vamos dizer, na grande documento, a ata que o próprio Deus está fazendo registro, né, de cada uma de nossas obras, e isso vai contar para o nosso galardão. A gente faz por causa do galardão? Não, não é por causa do galardão, mas Deus é um Deus que retribui os nossos feitos. Então, isso é muito, vamos dizer, benéfico e proveitoso. Por mais que boa parte desses benefícios, a Bíblia não garante de forma alguma que isso aconteça em vida, né? Em vida. É só ver os aperreios que o apóstolo Paulo passou, né? Quanto mais ele parece que trabalhava, mais ele sofria, né, porque ele estava caminhando nesse sentido. Aí também temos Atos do capítulo 16. Aí tem alguns trechos apenas que picota aqui na leitura bíblica oficial, né, versículo 1 ao 5 e depois do 9 ao 10. A gente não vai exatamente tratar desses trechos aqui, mas o importante é que Paulo, ele tinha o papel também de criar discípulos e acompanhar eles. A gente vai destacar isso em lições posteriores, tá certo? No nosso trimestre. Temos aqui nosso. Sim, antes de avançar aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida ou quer fazer algum esclarecimento adicional? Se tiver, a oportunidade é dada agora. Quem acompanha pelo Telegram, tá acompanhando ao vivo, né? Você tem um botão central e você pode clicar nesse botão central e você vai estar liberando a sua fala. Não? Então vou avançar aqui, certo? Se alguém tiver alguma questão, levanta aqui, vou perceber e você vai ter sua intervenção, tá certo? Ou sua participação. Bem, objetivos da lição bíblica. Primeiro, objetivo geral, motivar a igreja local para plantar mais igrejas. E por mais que logo no início aqui eu fiz um disclaimer, né, falando sobre que tentei trazer um convidado que tinha experiência nesse processo de plantação, mas o meu foco foi pessoas que estavam ligadas mais ao sertão, né, a situações bem mais atípicas. Mas existe o processo de plantação de igreja em grandes centros urbanos? Existe. Existe esse tipo de processo. Inclusive, em comunidades mais periféricas, ou seja, periféricas aqui não é o aspecto negativo, apesar que muitas vezes se remete a isso, mas é regiões mais afastadas desses grandes centros, né, aonde geralmente tem bairros que estão se formando e esses bairros habitacionais, eles começam sem igreja, né, como estão um monte de casa, lá um monte de conjunto habitacional, as pessoas compram aqueles imóveis, financiam, passam a morar ali. Ali já passa a surgir a necessidade de ter o quê naquele ambiente, naquela comunidade, naquela região, para as pessoas não terem que se deslocar, né, de ônibus, carro, moto, bicicleta para outro local, é ter igreja. Vai ter a necessidade de plantação de igreja em grandes centros urbanos. Um bairro mais afastado da região central, ali vai ter a necessidade. Se criou um mega bairro, 5.000, 6.000, 10.000 moradias. Então imagina lá colocando em média cada casa com 3 pessoas. Então, olha a quantidade de pessoas que podem se formar em uma região que não tem nenhuma igreja, não tinha nada. Ali passa a ser necessário um processo de plantação de igreja. Contudo, é bem verdade que parte daquelas pessoas já são crentes, uma parte já é crente, então não é uma formação de uma igreja exatamente do absoluto zero. No nosso próximo chat de voz, que vamos ter um convidado, aí sim, um pastor que passou por esse processo de plantar igrejas em lugares que não tinha nem sequer um crente, chegava em comunidades e não tinha nem sequer um crente. E aí ele começar o processo de formar a igreja. E a gente vai aproveitar, não vai ser o tópico específico da lição 8, mas eu vou aproveitar a participação dele e vou
tentar extrair algum elemento aqui também adicional sobre isso, tá certo? Então fica aí o aviso para o nosso próximo sábado às 21 horas, aí sim com o convidado, e vai ser apenas o chat de voz, certo? Sem esse vídeo, sem o slide, vai ser um modelo tradicional. Bem, objetivo geral aqui da nossa lição bíblica. O Estênio levantou a mão. Estênio, libera aqui o seu microfone. Pode falar, Estênio. Pai do Senhor. Você tem que liberar seu microfone para poder falar conosco. Opa, desculpa. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom, Amém. a minha opinião em relação a toda essa questão de expansão da igreja, eu vejo que as pessoas que trabalham vou dizer assim, nessa linha de frente, elas caminham muito numa linha tênue entre o que é necessário e uma visão frustrante da sociedade em relação à igreja. Eu tenho observado muito, dentro das cidades, mesmo dos centros urbanos, essa questão de expansão da igreja, abertura de novas igrejas. E, como a gente sabe, isso é necessário, óbvio, mas ao passo que as pessoas, os descrentes, eles acabam enxergando isso de uma forma meio que negativa. Então, de que forma que eu falo negativa? Tem uma expressão que é muito comum na minha região, que é o seguinte: Qual a fulano, sua região, quando Estênio? não dá nada, dá um crente. E o que acontece? Eu já tenho visto muito essa questão de expansão da igreja, e em muitos lugares se abre uma igreja aqui, outra acolá, mas infelizmente acaba fechando em pouco tempo. Então a vizinhança daquele local acaba ficando com essa visão ruim. Ah, abriu para fechar logo. Então eu vejo que as pessoas que trabalham nessa linha de expansão da igreja precisariam, como é que eu posso dizer, se preparar um pouco mais, assim como Paulo, que se dedicou tanto ao evangelho que, ainda em prisão, ele delegava, digamos assim, funções, tinha líderes que se colocavam à frente de verdade, se preocupavam de fato com o corpo de Cristo. E, infelizmente, esse crescimento da igreja, lógico que não por todos, mas muitos se preocupam mais com os números do que com a qualidade da expansão. Acho que a igreja ela precisa se preparar bastante. Não é simplesmente chegar e, vamos abrir uma igreja em tal lugar. A gente precisa, digamos assim, analisar o território, se me permitem usar essa expressão, e entender as problemáticas daquela localidade e tudo mais, para que a gente consiga, de fato, expandir com qualidade. Então, essa é a minha Sim, visão perfeito. em relação a tudo isso. Pronto, Estênio, tranquilo. Obrigado pela sua contribuição e você jogou luz aqui outras questões que eu também julgo muito relevantes. Eh, uma delas é o seguinte: quando a gente fala sobre o processo de expansão e de plantação de igreja, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se você é de fato da Assembleia de Deus, né? E depende, e também tem o que é a Assembleia de Deus em cada lugar, cada região. Mas, pelo menos na minha bolha, quando uma igreja vai ser plantada, vai ser criada, exatamente nessa questão até da periférica, como mencionei para vocês, geralmente tem uma igreja ou um grupo de igrejas que são organizadas por meio de setores, e aquelas igrejas ficam responsáveis pela condução dessa nova congregação, que geralmente começa bem pequeno, ponto alugado, que pode eventualmente até ter prédio próprio, aquele negócio todo. Mas começa num ambiente bem menor. Mas quem vai ser o dirigente daquela congregação? Geralmente é o quê? É um desses irmãos que estão presentes dentro desse grupo de igrejas mais próximas que dão esse apoio. Uma outra questão que também desincentiva ou faz a igreja fechar é um aspecto financeiro, né? Por mais que aquela igreja ela receba dízimos e ofertas de algumas pessoas, às vezes não cobre os gastos que a igreja tem. Então fica inviável a sobrevivência dela. E eu, como já fui tesoureiro durante alguns anos, eu tenho um pouco desse conhecimento, né, de como é que é esse tipo de formatação e as dificuldades que a igreja passa às vezes, né? Porque algumas pessoas de fora
pensa que todo crente é dizimista e ofertante, e nem todo crente é dizimista e ofertante. E a igreja não obriga, né, que é outro fator também interessante, né, o pessoal fala como se a igreja obrigasse. A igreja não obriga, a igreja orienta e explica a justificativa e a importância dentro do aparato bíblico. Mas nunca vi um pastor expulsar alguém ou negar alguém qualquer coisa dentro da igreja porque ele não é um dizimista ou ofertante, né, oficializado, né, registrado, tal direitinho com o nome ou não. Nunca vi isso e, obviamente, se alguém faz isso, discordo totalmente. Mas as igrejas também sustentam, o que eu estava falando agora há pouco, esse grupo de igrejas sustenta essa igreja que está tá formando. Ou seja, ela não vai passar dificuldades, ou vai até passar um pouco, mas ela não vai fechar, porque não tem como pagar a conta de energia, como não tem como pagar a estrutura que está se utilizando, né? Equipamento de som, o que for, tudo que, o mínimo necessário para poder começar. Tudo aquilo, aquele grupo de igrejas formata, então, das igrejas que eu acompanhei, que se criou perto da minha região, né? Eu nunca vi uma que abrisse e fechasse. Todas, quando abriam, elas passavam dificuldades, começava um casal, né, geralmente o casal com alguns filhos e isso, um crente ou outro que morava mais próximo ainda passa a se congregar naquele ambiente, e a igreja foi crescendo. Pode ter sido apenas a minha bolha, né, mas eu vejo outras igrejas, aí já não é mais muita Assembleia de Deus, são ministérios bem independentes, né, pessoas que saem até inclusive da própria Assembleia de Deus, aí formam a igreja, formatam a igreja, cria. É só aquela igreja no mundo. Então, ele depende exclusivamente daquele sustento daquela comunidade. E a igreja está começando agora, né? Então, não tem como dízimo de pouquíssimas pessoas, né? E vamos colocar aqui uma grande parte da população recebe um salário mínimo, ou um pouquinho mais apenas que o salário mínimo, outros, inclusive, recebendo menos, como é que vai tirar 10% mais, ou eventualmente alguma oferta, de alguns irmãos e sustentar aquela igreja? É muito dificultoso. Pagando aluguel é difícil. Por isso que alguns eventualmente fecham, né? Mas esse tipo de estrutura que tem igreja dando suporte, aí sim, que inclusive aconteceu no tempo do apóstolo Paulo. Exatamente isso. Não adianta mandar e não sustentar. Manda o missionário, tem que mandar sustentar. Tem que mandar sustento, não tem, vai viver de quê? Tem que pensar muito também nessa perspectiva. Apesar que também outro parênteses aqui para gente retornar à lição, mas é bom esse bate-papo aqui, né? Por isso que é bom esse ambiente que nós temos. Muitos pastores que eu acompanho e vejo, a maioria, eles são trabalhadores durante o dia, né? E à noite são pastores. É policial, é contador, é advogado, é gari, é motorista. Tem a função profissional dele, tem o sustento dele e ele contribui com o seu tempo, com o pouco tempo que resta, ele divide e compartilha com a comunidade, tenta acompanhar a igreja. Isso é muito comum na Assembleia de Deus, quase que o Brasil afora, né. Raríssimas exceções que tem pastores que são, de fato, uma pequena parcela que tem algum sustento, dependendo apenas exclusivamente da igreja. Eu falo isso nos centros urbanos, né. Já em interiores aqui na minha região, já é mais comum ter pastores que recebem seu sustento e vivem em prol da obra. E aí também tem outro fator, né, eles dão dedicação exclusiva, né. Como é que vai exigir um pastor atender uma comunidade imensa e acompanhar e visitar e tal, se ele não tem sustento? Ele vai ter que trabalhar, vai ter que sustentar a família dele, né. Então, é apenas um ponto periférico, assim, nesse momento, mas é importante mencionar. Tudo a ver, inclusive, assim, é periférico, mas tudo a ver com o processo de plantação de igreja, né? São várias nuances. É importante a gente pensar que alguns alunos, ou até mesmo nós, né, professores, vai surgindo aí diversas nuances, diversas dificuldades. Outra que eu nem sequer. Vou só lançar a bola aqui, mas a gente não vai tratar muito. Como chegar em regiões que há um processo de verticalização habitacional, ou seja, é aqueles ambientes que tem 2, 3, 4, 5 conjuntos de prédios imensos, 15, 20, 30 andares, um negócio impressionante, milhares de pessoas, né, morando naquele lugar, e inclusive alguns condomínios têm até algumas lojas, alguns comércios dentro do próprio condomínio, ou seja, a pessoa quase que não sai daquele lugar. Tá lá dentro daquele ambiente. Como chegar, para comunicar o evangelho a essa pessoa? Se não tem como fazer, pelo menos não tem para fazer é mais comum, você passar de porta em porta e bater palma e fazer algum convite, fazer um apelo, fazer menção a alguma exposição. Por quê? Essa pessoa está dentro do seu apartamento, talvez não conheça nem o vizinho, né. Então é outra dificuldade, outra forma, a gente tem que pensar como chegar nessas pessoas, e aí entra alguns fatores que eu já vi em alguns lugares, né, participei também disso lá em Minas Gerais, quando passei um tempo morando lá,
é o processo de certas células ou pequenos grupos, cada um que dá um nome, né? Mas o propósito de, dentro daqueles ambientes, as pessoas que são crentes dentro daqueles lugares, tentar trazer os vizinhos, fazer um grupo de estudo, tudo isso com a supervisão de uma igreja, lógico, né? Mas aí são estratégias, estratégias do nosso tempo. Tá vendo como as coisas mudam, né? Paulo tinha uma estratégia lá atrás. Nós devemos ter outras estratégias nos dias de hoje, né? Tô nem falando aqui também, assim, a gente vai jogando algumas ideias também. Como tratar aí a própria cultura do nosso tempo, principalmente dos mais jovens, dos centros urbanos principalmente. É um outro tipo de visão que eles têm do mundo. Como chegar nessas pessoas? Como começar uma plantação de igreja dentro de um ambiente deste? Então, assim, tudo que a gente tem que pensar, refletir de como alcançar essas pessoas, sem perder, obviamente, a identidade do evangelho e não negociar, obviamente, aquilo que é inegociável. Né? Então, a gente não está falando dessa questão, está falando de como criar esse elo, esse contato, né? Que faz parte do processo de plantação de igreja. E Paulo fazia isso. Ele chegava no ambiente, ele procurava um elo, o elo comum que ele procurava era qual? As sinagogas. Era o elo mais fácil que ele tinha para chegar nas pessoas inicialmente. Por ele ser judeu, por ele ser um fariseu, por ele conhecer as escrituras, por ele, inclusive, ter sido criado, vamos dizer assim, teologicamente, aos pés de Gamaliel, ou seja, ele chegava em algum lugar e dizia que tinha estudado com Gamaliel, o cara já era bem visto, né? Quem não ia ser bem visto, né? Então, tudo isso contribuía, né, para ele poder ter uma abertura. E ali ele fazia a comunicação e começava o processo de plantação de igreja. Vamos lá. Objetivos gerais aqui, né? Motivar a igreja local para plantar mais igrejas. E aí pode ser na própria região, como pode ser, inclusive, transnacional, né? Em outras nações, que ocorre, né? Várias igrejas estão evangelizando em sua comunidade e estão evangelizando fora da comunidade. E aí tem uma, rapidamente, para alguém não pensar, algumas pessoas erroneamente pensam, como é que uma igreja que tem pontos ainda não evangelizados, talvez na sua área de atuação mais próximo, manda missionário para a China, para a Venezuela, manda até para a Europa, né? Por que que manda para esses países? Mas a ideia de propagação do reino, desde o início, era para pregar na região circunvizinha e também fora, ao mesmo tempo. Não é eu só vou evangelizar fora quando todo mundo dentro for crente. Não é assim que funciona. O alcance é uma teia, né, vamos dizer assim, é uma teia global, é para atacar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vai conseguir atingir todo mundo ao mesmo tempo? Não, até hoje a gente não consegue. For observar, existem comunidades que ainda não foram evangelizadas, existem comunidades que não teve igrejas plantadas dentro de regiões até próximas das capitais do nosso país. Alguém pensa que não, mas é realidade ainda, tá certo? Só para você ter uma noção. Próximo sábado a gente vai ter um pastor que tem uma experiência vasta no campo missionário, eh, no sertão, e o filho dele, inclusive, já participou conosco, o pastor Joelmir, que foi para o Uruguai, então também teve essa experiência. Tudo isso pode, a gente vai tentar absorver um pouquinho, né? Não é bem o tema da próxima lição, mas a gente vai sugar um pouquinho disso aí, né? Na próxima lição. Bem, objetivos específicos aqui, mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação, ele enxergava isso como obrigação, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja, tem que partir de algum lugar, né? A igreja de Antioquia estava em evidência, tinha pessoas capacitadas, preparadas por Deus, dali saiu, vamos dizer, o, o espalhar do evangelho, o derramar do evangelho por toda a, vamos dizer, comunidade conhecida no mundo, daquele período, né? Porque teve regiões que não foram tocadas nesse primeiro e segundo século logo de cara, né? Pontuar também as características de um plantador de igreja. São inúmeras, a gente vai falar apenas de algumas, então não vai esperar aqui, até por causa da nossa hora, a gente não vai falar sobre todas, tal. É apenas uma visão periférica. Periférica não, geral, desculpa. Visões mais aprofundadas, aí tem inclusive treinamentos específicos de obra missionária, como plantar a igreja, e a gente não quer fazer isso aqui, até porque não tem como, né? Não tem nem sequer também condições para fazer isso, só para os irmãos terem uma noção, né? O tópico da nossa lição bíblica trata aqui sobre Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Eu vou dar um panorama aqui de cada um dos tópicos, como de costume, e eu vou mostrar aqui os mapas para os irmãos, certo? Vai ser na parte final, eu vou mostrar aqui os mapas da primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, o mundo evangelizado no primeiro e segundo século
pelas viagens de Paulo e também demais, vamos dizer, empreitadas que ocorreram, como era as comunidades distribuídas no mapa, evangélicas, certo? Ou crentes, né, naquele período. Evangélicas não, né? Crentes, né? Porque não tinha essa divisão. Isso, e também o que mais? Tem 5 mapas, a gente vai falar sobre. Sim, e como é que estava também as 3 viagens, um mapa só, uma síntese, né? Um monte de linha lá, a pessoa até se perde de tanta coisa que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo, né? Vamos dizer assim, de vida, ele ter feito isso sem ter todo esse aparato de locomoção que hoje nós temos, né? Mas naquele tempo não tinha. Bem, Paulo é um desbravador, é o subtópico 1. O comentarista coloca que Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. E essa ideia de pagão, né, é até muito comum, inclusive a Igreja Católica remete àquela pessoa que não é batizada, né, dentro do ambiente da Igreja Católica, o considera como um pagão, ou seja, não considera como um católico, né. E se formos fazer um paralelo, era exatamente isso. Aquelas pessoas que não eram judeus, filhos de judeus, criados no dentro do judaísmo, que tinham conhecimento, eles eram o quê? Considerados pagãos, eram os gentios, era todo o restante do mundo. Então era esse todo o restante do mundo que o apóstolo Paulo estava preocupado em alcançar. Ele não alcançou o mundo inteiro, mas ele alcançou grande parte do mundo, vamos dizer assim, civilizado daquele período. Isso é que é muito importante. É uma grande parte. Não foi todo, ele nem sequer se aprofundou tão grande assim, por exemplo, na própria África, né? A gente não vê isso. E tinha gente na África morando, tinha gente aqui no Brasil, tinha índio, então tudo isso já existia. Subtópico 2, uma gloriosa obrigação. O Misa levantou a mão, vou liberar aqui para ele poder falar. Acho que eu tinha liberado anteriormente também. Oi, Misa. Pai do Senhor, você tem que liberar seu microfone para participar conosco. Ainda não estamos lhe ouvindo. Tá me Ainda não. chamando? Agora estou ouvindo. Liberou o microfone. Não, não, pode continuar. Então foi um alarme falso. Às vezes as pessoas se atrapalham e, sem querer, clicam no botão central. Tinha levantado a mão. Beleza. Qualquer pessoa que está nos acompanhando aqui pode levantar a mão no aplicativo. E quem está pegando esse vídeo aqui ou podcast, isso aqui é um chat de voz ou live stream também, que está no vídeo, no Telegram. Então, por isso que eu estou fazendo menção a esses elementos. Mas o que vai ver gravado não vai ter, obviamente, essa opção. Bem, vamos lá. O subitem 2 é uma gloriosa obrigação, né? Então, o apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3:1. Como é que ele se coloca prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios? Ou seja, ele tinha uma obra que ele não se furtava de fazer. Por quê? Porque ele sentia que era obrigado a fazer aquilo. E por que ele sentia esse peso? Porque Cristo o impulsionou para isso. Porque Deus o chamou, o vocacionou de tal maneira que ele não tinha como pensar de uma outra forma. E quantos de nós, eventualmente, inclusive professores, a gente é chamado de uma tal forma que a gente se sente mal em querer recusar a responsabilidade que nos é colocada, né? Ou que nos é imposta, talvez. Então, é basicamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Só que o desdobramento foi algo grandioso, né? Até mencionei isso logo no início do trimestre, que talvez a principal contribuição do apóstolo Paulo, quer dizer, o apóstolo Paulo ter sido um dos maiores contribuidores da formatação do mundo que nós temos hoje. Se fosse dizer uma pessoa, essa pessoa, o apóstolo Paulo. Ou seja, abriu caminho para o cristianismo, que é hoje, inclusive, a principal religião do mundo, certo? Se a gente for colocar católicos juntamente com os protestantes. É a maior religião do mundo. Obviamente, é agir de Deus, é agir de Deus, mas uma pessoa em específico contribuiu na capilaridade. Ou seja, tinha discípulos pregando o evangelho dentro de Israel. Tinham discípulos, inclusive, em outros países. Né? Tem relatos, não é nada, vamos dizer, registrado formalmente, não tem na escritura, mas na Índia, por exemplo, existe a história, vamos dizer assim, o contexto cultural que a Índia foi evangelizada por Tomé.
certo? Ó, o que eu tô falando aqui, não quer dizer que é cabal essa afirmação, mas existem relatos do contexto histórico lá da Índia, que os primeiros cristãos da Índia foram evangelizados por Tomé. Então, isso não está na Bíblia, por exemplo. Isso aí são relatos históricos, fragmentados, que vão se coletando, que talvez nem sequer seja verdade, mas pode ser que seja. E faz sentido isso? Faz, porque os discípulos ficaram na responsabilidade de pregar o evangelho em todo mundo e a Bíblia não quis fazer o relato, Deus não quis colocar o relato de tudo que ocorreu. Colocou apenas aquilo que ele entendia que era importante para aquele período na igreja e para os nossos dias. E aí é óbvio que a gente consegue deduzir que isso acontece, não precisa a Bíblia registrar para a gente saber que isso, de alguma maneira, aconteceu, né? Por que tem crente na Índia? É porque alguém evangelizou. Então, obviamente, lá no início, pode ter ocorrido, sim, alguma pessoa, inclusive dentro dos apóstolos, fazendo menção a isso. Bem, o subitem 3, temos aqui plantação de igreja, uma parceria. Então, por mais que a lição bíblica foque na pessoa do apóstolo Paulo, a gente não pode desconsiderar que Paulo não trabalhava sozinho. Paulo, em certo momento, ele agradece as contribuições que ele tinha da igreja. Olha só, e Paulo ele fazia questão, dentro do possível, de não depender das contribuições da igreja. Ele era fazedor de tendas, ele fazia tendas. Mas ele, em certo momento, ele precisou, ele teve esse apoio. Ele dependeu também de outras pessoas que continuassem regando aquilo que ele plantou. Então não tem como a gente dizer que Paulo ele fez a obra por conta própria, sozinho. Não, não fez sozinho. Sozinho ele pouco efeito ele teria. É até interessante que se formos pensar que grande parte dessas igrejas, se a gente for no mapa a gente vai perceber isso, foram estabelecidas no que chama de Ásia Menor, que atualmente grande parte disso é a Turquia, se fosse, o país hoje é a Turquia, né? Hoje o número de cristãos é quase que inexistente naquelas cidades, hoje. Então, em algum momento, essa verdade, esse cuidado, essa comunidade, ela foi se desfazendo. Em algum momento, alguém deixou de regar. Em algum momento, alguém deixou de regar. E isso gerou problemas, né? Até hoje, a Turquia, por exemplo, é um país predominantemente islâmico, né? E quase, inclusive, se formos observar lá o sistema político, é quase uma ditadura, né? Alguns até, inclusive, já o consideram como uma ditadura a Turquia. Então, é algo bem complexo, né? Até isso, para a mensagem do evangelho, é bem mais problemático, né? Vamos avançar aqui. O subitem 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então, o subitem 1 fala que a igreja é uma igreja missionária. E a gente já mencionou, inclusive, lá no texto em Atos capítulo 13, fizemos menção aos 3 versículos. Pessoas se destacavam dentro daquele ambiente, profetas e doutores, a saber, ele destaca aqui algumas pessoas. Dentro dessas pessoas, 2 em específico foram enviadas nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né, assim intitulado. É verdade que, provavelmente, esses outros, de alguma forma, também devem ter contribuído na obra missionária. Não há registro, mas muito provavelmente também, porque todos eram chamados para o evangelismo. Essa interpretação que a fazer missões, pregar o evangelho é para todos, isso aí não é uma coisa que a Assembleia de Deus inventou há pouco tempo, isso aí é uma coisa que é construída desde da igreja, é óbvio. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Então, isso se aplica. Naquele período, as pessoas tinham esse pensamento também. Nada me sugere um pensamento contrário a este, inclusive, certo? Nada sugere isso nas Escrituras. O subitem 2. Vamos avançando aqui em virtude do nosso horário. A aula, inclusive, vai ficar um pouco maior do que o formato convencional do YouTube, né? A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, Atos capítulo 3, versículo 4, né? Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo, ou seja, uma pessoa de destaque, de predominância, né? Uma pessoa de liderança, inclusive, foi ganha para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga, a estratégia que eu já falei anteriormente. Paulo, quando plantava igreja, ele procurava um ponto de contato com a comunidade. Ele não partia do zero absoluto. Que interessante, né? Porque se for olhar para crente mesmo, não ia ter nenhum naquele ambiente. Está chegando agora comunicando o evangelho. Não tinha nenhum. Mas existia um ambiente de pré-evangelização, se é que eu pudesse falar isso. Qual é o ambiente de pré-evangelização? É os judeus daquela comunidade. E os judeus, você deve saber, eles estavam espalhados pelo mundo.
em virtude das perseguições que eles sofreram, em virtude dos exílios que eles passaram, em virtude, inclusive, que eles faziam parte do Império Romano, então eles tinham, vamos dizer, mais facilidade no eventual deslocamento, porque estavam sob a mão, vamos dizer assim, o controle de um único império, no caso o Império Romano. Então tudo isso favorecia para que tivesse judeus espalhados em vários lugares na Europa e também na Ásia, permitindo inclusive o quê? Que tivesse sinagogas. O povo se reunia, os judeus se reuniam e faziam o quê? Criavam as sinagogas. E dentro das sinagogas, quando o apóstolo Paulo chegava, ele enxergava que era um ótimo ambiente para pregar o evangelho. Bem, avançando aqui um pouco mais. Isso nas sinagogas, né, ele pregava o evangelho e onde judeus, diz aqui, lhe fizeram oposição. Capítulo 13, versículo 45. Ele sofreu resistência, isso era um pouco óbvio, né, que isso ia acontecer, e a Bíblia relata isso. E ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe, capítulo 14, do versículo 1 ao 28. Ou seja, esse mecanismo de estratégia de plantação de igreja do apóstolo Paulo, ele repetiu, ele reaplicou. Ou seja, tinha uma fórmula naquele período. A fórmula para os nossos dias é outra. E aí, como o Estênio participou anteriormente, e indicou, né, falou de alguns desafios, a mesma coisa, a gente tem que pensar e refletir qual é a melhor estratégia, qual a melhor conduta a ser executada para alcançar estas pessoas, estas comunidades. Cada localidade, cada região vai ter que pensar quais são seus desafios e como alcançar essas comunidades. Terceiro subtópico do tópico 2, a segunda viagem missionária. Depois do Concílio de Jerusalém, descrito em Atos capítulo 15, Paulo visitou igrejas já plantadas. Outro processo interessante. Ele conseguiu acompanhar parte das igrejas que ele plantou? Conseguiu. Ele, inclusive, voltou para algumas, não todas, mas ele passou novamente. Isso muito deriva-se, talvez, por dois principais fatores. Um, porque provavelmente um certo cuidado ou zelo dele pelo que ele tem feito, né, o cuidado com o povo, talvez o carinho, a relação que se constitui com aquelas pessoas pode ser um elemento também. Um outro, poderia ser que dificuldades daquelas igrejas, né, problemas que ele entendia que tinha que aparecer, tinha que instruir mais as pessoas para poder conduzir ali da melhor forma aquela comunidade. Então, são alguns dos fatores que provavelmente incentivaram ele fazer essas reaparições, porque o processo de plantação de igreja exige uma coisa interessante, que é acompanhamento. Acompanhamento. Não adianta lançar lá aquele missionário, aquela família, ou a missionária também, né? E lança aquele pessoal, o pastor lá, e fica por isso mesmo, e não acompanha, e não dá um suporte. Isso pode ser bastante prejudicial. Pode, inclusive, não ter efeito algum. Então, ele tinha esse cuidado de acompanhar. Ou seja, ele plantou, deixou alguém tomando conta e ele ainda voltou para dar algum suporte, dentro do alcance dele, lógico, né? E ele não tinha internet, ele não tinha telefone, ele não tinha nada disso que nós temos aqui, essa parafernália que nós temos, né? Avançando um pouco mais ainda, Paulo visitou essas igrejas, né, tanto no Oriente como para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa, como já mencionei anteriormente. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Inclusive, isso é muito interessante, porque você percebe que Paulo tinha um plano e ele, durante a execução do plano, que muito provavelmente era um plano na direção de Deus, lógico, ele, de repente, ele é instruído a fazer algo fora daquele plano previamente estabelecido. Ou seja, até isso, né, ter a sensibilidade para entender o que Deus está nos colocando à prova, o que Deus requer de nós. A gente tem um pensamento inicial, tem uma conduta inicial, e depois a gente, de repente, descobre que precisa fazer algo diferente, precisa fazer algo de uma forma talvez até muito fora dos padrões, mas era isso que Deus estava requerendo de Paulo naquele período e provavelmente pode acontecer com cada um de nós. Então vamos avançando aqui um pouco mais. No tópico 3, já a gente vai falar dos mapas, tá certo? Características de um plantador de igrejas. Motivado pelo chamado, ele
tem que ser vocacionado, obviamente, isso é uma coisa latente, né, nas escrituras. Ele passou por uma experiência muito forte, diz o subitem 2, né, ele foi experimentado no deserto da vida, e esse deserto da vida dele também foi um deserto físico, né. Ele passou um período no deserto da Arábia. Aí a gente teve até já discussões anteriores sobre se ele ficou lá refletindo, orando apenas, estudando, ou se ele também já estava evangelizando naquele ambiente, certo? A gente já falou um pouco sobre isso, não vai resgatar essa discussão agora. E por último, o terceiro subtópico, a igreja segundo as escrituras. Então, a gente tem que observar que a estratégia para a expansão do evangelho envolve algumas das questões que aparecem aqui. Uma igreja que tem amor pelo pecador, tem um relacionamento pessoal com Deus, alguns destaques tem aqui, onde há batismo no Espírito Santo, nós como pentecostais, né, esse encorajamento para o exercício do serviço, a profusão dos dons espirituais, as manifestações deles, tanto os ministeriais e também os de serviços, né, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 31. Tudo isso, juntando a oração, a leitura da palavra, a intenção e a vontade do povo, muito provavelmente a a empreitada ela vai ser menos dolorosa, menos, não quer dizer que ela não vai ser dolorosa, vai ser dificultosa. É só observar alguns relatos do próprio apóstolo Paulo nessa caminhada. É só observar inclusive o relato de alguns de nós mesmos, né, nesse sentido, alguns inclusive dos nossos pastores que fizeram e trabalham nesse sentido, o quanto já tiveram dificuldades, mas tentando cumprir exatamente a missão de propagar o evangelho. E aqui sim, vamos para os mapas. Temos aqui a nossa primeira viagem missionária. É, é interessante aqui, eu vou pegar uma canetinha aqui e eventualmente anotar alguma coisa, o ponto de partida, né? Antioquia. E exatamente a ênfase que a lição bíblica nos dá. O texto bíblico em Atos fala que ele parte daqui. E percebe-se então também que ele usa de recursos marítimos, a costa, como também ele faz percursos terrestres. E e é interessante a abertura do processo, ele começa o quê? Pelo mar, né. É muito mais fácil e rápido o deslocamento via mar, porque ele conseguiria chegar, né, aí com um pouco mais de facilidade. E aí começa pelas costas, pelos litorais, né. Isso foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Inclusive, até para chegar numa ilha, né, como é que vai chegar nessa ilha aqui? Como é que vai chegar em Chipre, né. Então tudo isso ocorreu na primeira viagem missionária. Já na segunda viagem missionária, ele amplia, ele consegue chegar aqui ao que hoje seria o quê? A Macedônia, tá logo aqui acima, cortou aqui um pouco esse mapa, mas está aqui Macedônia, tem Filipos aqui, né, logo acima. Temos Corinto também, ou seja, a Grécia, né, Atenas, ele chega no ambiente Éfeso, né, ele chega aonde, o mundo intelectualmente formado, né, os gregos que tinham todo um apreço pela filosofia, pelo autoconhecimento, ele chega nesse ambiente também. Ou seja, na primeira viagem, ele foi mais prudente, me parece, né. Ele fez uma viagem mais curta. Na segunda viagem, ele já mais preparado, mais trabalhado, ele fez o quê? Uma viagem mais ampla. E essa viagem mais ampla, a gente sabe também que não é porque ele estava apenas puramente preparado, é porque o próprio Cristo o impulsionou a fazer isso, né. Passa para Macedônia. Então ele deu o passo a mais e foi para um outro ambiente que nem sequer ele estava considerando. Essa foi a segunda viagem do apóstolo Paulo. A terceira viagem. E aí ele começa a repetir e passar por cidades, né, semelhantes inclusive, como Corinto aqui, mais uma vez, Filipos, e isso também a base sendo aonde? Antioquia. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, mais uma vez, utiliza do recurso marítimo, olha só, ele pega muito o quê? A costa. E por que a costa? Primeiro, a região costeira concentrava mais pessoas. Segundo, também era o ambiente mais fácil de chegar, porque o navio ancorava nesses lugares, em virtude do comércio principalmente. Algumas cidades eram cidades importantes por causa da distribuição dos seus produtos, seus insumos, então alimentava uma outra região, aquela outra região produzia outros produtos que alimentava aquela região que mandou inicialmente o navio, um barco, né, a embarcação daquele período. Então tudo isso ocorria e o apóstolo Paulo se utilizava desse ambiente já bastante comum de deslocamento
para aproveitar e anunciar o evangelho. Desses pontos, a mensagem, obviamente, por outras pessoas, os grandes anônimos, né, que já mencionamos, vai se espalhando por todo o reino, né, ou por todo o Império Romano. Aqui nesse outro gráfico, nessa outra imagem, nós temos uma síntese dessas 3 viagens missionárias. Temos aqui, logo abaixo, uma referência as cores indicando cada um dos processos. A primeira viagem, o caminho de ida, o caminho de volta, a segunda viagem, a terceira viagem. Quem está acompanhando o podcast, infelizmente, não vai poder ter esse vislumbre, né? Não vai ter essa imagem aqui. Mas eu vou deixar o link na descrição do podcast para que você possa entrar no nosso canal do Telegram e baixar o slide no formato PDF e PowerPoint, onde tem as imagens. Então, isso resolve aí parte dessa dificuldade, certo? Acompanhe, escute o podcast e ou acompanhe aqui depois a imagem visualmente, inclusive utilizando na sua aula de escola dominical, se assim for. Esse mapa aqui é apenas uma síntese, isso aqui. Apresenta todas as 3 viagens num único mapa, mas o percurso é exatamente o mesmo. Tem uma outra questão que a gente não vai falar aqui, é que alguns colocam que existiram mais viagens missionárias, e não apenas 3. Mas a gente não vai entrar nessa questão um pouco mais polêmica, tá certo? Mas tudo indica que provavelmente ele fez pelo menos mais uma viagem. Até a própria Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, que é a fonte desse mapa aqui global, ele fala da primeira, segunda e terceira viagem de Paulo, e por último ele fala o quê? Viagem a Roma. Isso aqui seria o quê? A quarta viagem. Mas alguns falam que pode ter até a quinta, e assim vai. Então, é só para os irmãos terem uma noção do empenho que o apóstolo Paulo fala, né? Boa parte das Bíblias de estudo, aqueles materiais mais básicos, geralmente remetem apenas a 3 viagens missionárias, mas tudo indica que foram mais viagens. Independente disso, o importante é que o evangelho foi anunciado, a, a capacidade de Paulo responder ao chamado de Deus. Isso é que é o importante. E a gente usar isso como exemplo para as nossas vidas, lógico, né? E, por último, aqui temos esse outro mapa que apresenta as comunidades cristãs estabelecidas no primeiro século e no segundo século. Talvez quem acompanha no celular vai ficar um pouco difícil de enxergar, mas logo aqui no canto inferior esquerdo da tela, tem aqui a comunidade cristã estabelecida durante o primeiro século. É um pontinho negrito, um pontinho todo fechado, escuro, né? Você percebe que no canto inferior direito da tela, do slide, tem aqui várias cidades, Jerusalém, Gaza, Jope, Cesareia. Perceba que quase todos eles estão com esse pontinho negrito, esse ponto todo escuro. E a gente percebe também algumas outras cidades, como Roma, aqui já no ponto mais central do slide, Pompeia, e assim vai. Só que, logo após, no próprio slide aqui também, no canto inferior esquerdo, tem aqui, comunidade cristã estabelecida durante o segundo século, um momento posterior. É um pontinho com fundo sem cor, é um ponto sem ser totalmente negrito. A gente percebe cidades que tiveram o alcance do evangelho só depois, como Pela, Filadélfia, foram algumas. Aí é interessante notar aquilo que eu falei no início da aula. A ideia de plantar a igreja era para ser perto e também fora, ao mesmo tempo. A gente percebe que Roma foi formada no primeiro século, a igreja de Roma. Já, isso está bem distante do centro, né, ou do epicentro do anúncio do evangelho. Já quando a gente observa que existem cidades muito próximas do epicentro e só foram ter igrejas formadas, comunidades formadas, como estou destacando agora, apenas no segundo século. Exatamente fruto da iniciativa da igreja. Vamos evangelizar aqui e vamos evangelizar fora desse ambiente também, ou seja, para o mundo inteiro. E isso permitiu que algumas igrejas abrissem simultaneamente em lugares bem distantes do mundo e pontos até próximos não tinham ainda congregação e foram, ao longo do tempo, obviamente, sendo criadas, né? Então, basicamente é esse o panorama. Não vou me deter muito nessa imagem, porque ela é um pouco autoexplicativa, só que dá esse panorama para vocês, geralmente, para servir apenas como um subsídio. Vocês vão ter o material PDF, PowerPoint, então o link na descrição vai poder contribuir. Isso que acompanha no YouTube e no podcast. Quem está aqui no canal do Telegram, o link já foi postado, você já está com conteúdo aí no feed, vamos dizer assim, do Telegram. Bem, como conclusão, para encerrarmos nossa aula hoje, foi um trabalho de coragem, a iniciativa do apóstolo Paulo, foi um trabalho em parceria, ele trabalhou com outras pessoas, foi um trabalho em benefício do reino,
Ele não fazia isso em prol do seu próprio benefício, porque se fosse em prol do próprio benefício dele, provavelmente ele não faria nada. Ele não faria o desdobramento de gasto de vida, vamos dizer assim, de se gastar pela obra. Deus opera em nós e através de nós, também na obra missionária. Ou seja, é Deus agindo na minha vida, é Deus agindo na sua vida. E Deus, por meio de nossas vidas, alcançando outras pessoas, outras vidas. Isso é muito importante compreendermos. E não existem barreiras para a expansão do evangelho. Pode existir Império Romano, pode existir comunismo, pode existir qualquer tipo de sistema que queira dificultar o acesso ao evangelho. Vão criar barreiras? Vão criar barreiras, mas não existem barreiras que sejam suficientemente fortes para impedir a expansão do evangelho. Então, eu queria que vocês refletissem a respeito disso, obviamente, e, obviamente, também com os materiais, os subsídios que eu passei aqui, essas reflexões, esses insights, possam também contribuir na formação de vocês e dos seus alunos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a hora é agora. Pode fazer, pode clicar aí no botão central, no Telegram, obviamente, você está nos acompanhando agora, e manifestar o seu interesse em fazer sua pergunta, intervenção, participação sobre a aula de hoje. Tem alguém? Se for, só clicar, a gente fica sabendo. Enquanto isso, se alguém vai, obviamente, clicar nisso, eu apenas faço o chamado para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, que se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você continue recebendo conteúdos como este, tá certo? Ao longo aí dos próximos dias, dos comentários das lições bíblicas. O que você nos acompanhou hoje foi um formato totalmente diferenciado, não é um formato que vai se repetir, é uma experiência e foi com a interação de vocês. Talvez isso possa ser implementado no futuro com um formato um pouco diferente, mas mantendo lá o vídeo no YouTube. Então, juntei esse contexto aqui. E você que me acompanha em podcast, nos acompanhe e nos siga em qualquer agregador de podcast. Estamos lá e este áudio vai estar para você poder também acompanhar lá, tá certo? Alguém aqui com alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, vamos nos encontrar no próximo sábado, às 21 horas, aí com o nosso convidado, sem vídeo, apenas áudio, como de costume, o nosso chat de voz. Foi um prazer ter a participação de vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula ao longo da semana e também no nosso chat de voz. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.